Olá, alunos do ensino médio, que bom tê-los novamente para mais um episódio de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, ministrante do componente Língua Portuguesa aqui do Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas. Quero te pedir um favor, hein? Vai lá nas nossas redes sociais e nos sigam, né? As redes sociais do nosso CMEAM, @Centro de Mídias _AM. Se for postar alguma foto aí do nosso projeto, não esqueça da nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam, ok? Vamos ver então o que teremos nesse episódio. Olha só, o nosso episódio ainda de número 8, né, de língua portuguesa, teremos a nossa dica, né? Em específico, vamos tratar de redação. Meu argumento vai te convencer, meu conectivo vai te ligar e nota 1000 você vai conquistar, certo? E como detalhamento, conectivos para serem utilizados no texto dissertativo, ok? Vamos ver então aí esses nossos parceiros do nosso texto, que são os nossos conectivos, ok? Então vamos ao nosso exemplo do dia a dia. Olha só, gente, no nosso dia a dia, na nossa comunicação, nós precisamos de alguns elementos para ligar frases, orações ou períodos, né? Seja na forma escrita ou oral. Esses elementos nós chamamos de conectivos, certo? Nós vamos ver dois exemplos desses elementos, né, em diferentes circunstâncias, ok? Então, olha só aqui, né, na oração que eu trago para vocês. Na semana passada, por exemplo, ele faltou 2 dias, tá? Eu trago, então, esse conectivo, esse elemento de ligação de exemplificação. Marca aí para mim. Por exemplo, né? Por exemplo, é um conectivo de exemplificação, ok? Nosso próximo exemplo. Todos desempenharam seus papéis de acordo com o combinado. Eu trago aí um conectivo de conformidade. Marca para mim. De acordo é um conectivo, é um elemento de conformidade, certo? Então, trouxe 2 exemplos para vocês, exemplos do nosso cotidiano. Um de exemplificação e o outro de conformidade, circunstâncias diferentes, ok? Vamos então ao nosso conteúdo. Gente, olha só, nós temos que observar, né, aí nós vimos esses 2 exemplos como os nossos exemplos do dia a dia, né, um de exemplificação e o outro de conformidade, que esses elementos, essas palavras, né, os nossos conectivos, eles são palavras ou expressões que vão interligar aí as nossas frases, os nossos períodos, as nossas orações, né? E os nossos parágrafos que vão permitir a sequência de ideias, tá? Então, os nossos conectivos, qual é o objetivo deles? É permitir essa sequência de ideias. Eu não posso deixar, né, ali uma oração solta, de repente, um parágrafo solto. Às vezes até a gente encontra exemplos, mas que ficam sem sentido. Então, para que eu tenha um sentido, para que eu tenha uma sequência de ideias, eu trago, então, os meus conectivos, né? Esses elementos que fazem essa ligação e dão uma ideia, né? Continuam essa sequência de ideias dentro do meu texto, ok? E aí eu vou ter várias circunstâncias que eu posso trazer esses meus conectivos de exemplificação, né? De conformidade, de negação, várias formas, então eu posso trazer os meus conectivos para dentro do meu texto, ok? Então, esse papel, ele é desempenhado ali, sobretudo, pelas nossas conjunções, que são os nossos maiores conectivos, né? As nossas conjunções.
que são aí palavras invariáveis, tá bom? Usadas para ligar os termos de orações em um período. Então, as nossas conjunções, que é uma classe de palavras, né? Nós já estudamos aí dentro da morfologia o que seriam ali as nossas conjunções, os verbos, os substantivos, tá bom? Isso, os nossos artigos, né? E advérbios. Isso aí vocês já sabem, né, gente? Tenho certeza que vocês já sabem. E as conjunções é uma das classes de palavras, ok? Então, vai ser aí uma classe de palavra invariável. Ela não vai flexionar, ok? Ela faz essa função de ligar esses termos, né, às nossas orações em um determinado período, fazendo com que esses períodos aí eles não fiquem, na verdade essas orações elas não fiquem soltas, elas vão se ligando, se juntando, dando uma sequência de ideias. As nossas conjunções, elas fazem isso, tá bom? E além disso, tá? Nós temos aí alguns advérbios e pronomes que também podem exercer essa função, não somente as conjunções, tá bom? Mas lembra que eu falei para vocês que são alguns elementos, esses nossos conectivos. Esses conectivos, eles podem ser uma conjunção, ele pode ser um advérbio, de repente até um pronome. Não é somente as conjunções que fazem essa função de ligar aí, né, esses elementos. Nós podemos também trazer os advérbios e os pronomes para dentro do nosso texto e eles vão também exercer essa função de ligar aí as orações, né, dentro de um período, dentro dos parágrafos também, para nós termos uma sequência de ideia, ok? Então, para vocês não esquecerem, olha aí o nosso conteúdo. Os conectivos, eles são elementos essenciais, tá bom? No desenvolvimento dos textos, tá? Uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Então, a coesão, né, nossa coesão textual traz uma sequência, né? Eu preciso ter uma sequência de informações. Eu não posso trazer o final da minha, né, dentro de um parágrafo, o final da minha ideia para o início. Eu tenho que ter uma sequência e não ali misturar os elementos. Quem é que me ajuda a organizar essa sequência, professor? Os nossos conectivos, que são elementos essenciais dentro do nosso texto, tá bom? Então, se esses elementos, esses conectivos, eles forem mal empregados, eles forem aí empregados de forma errada, eles vão reduzir essa capacidade de compreensão da mensagem e vão comprometer o seu texto, tá bom? Então, se eu não utilizar de forma adequada os nossos conectivos, ou se eu não utilizar os nossos conectivos, né, as nossas conjunções, os nossos pronomes, os nossos advérbios, eu vou reduzir essa capacidade de compreensão da mensagem do meu texto. Eles vão comprometer a ideia, a sequência do meu texto. Para que você não caia, né, nessa sentença aí de mau emprego dos nossos conectivos, você sempre tem que olhar, observar a circunstância, né, que você quer empregar naquela ligação ali entre, né, as orações, dentro do seu parágrafo. A partir dessa circunstância, você vai poder utilizar um conectivo adequado, seja um advérbio, seja um pronome, ou seja uma conjunção, como nós já falamos aqui para vocês, tá bom? Então, para que você não erre mais, né, na hora de usar os nossos conectivos, nós vamos à dica, né, para você não errar mais no nosso exemplo do dia a dia. Olha só, para saber qual conectivo você utilizar, já até adiantei para vocês, vocês vão observar a circunstância que a frase, que a oração ou que o período está expressando. Faça a leitura, analise ali, observe, né, qual é a circunstância que aquela oração está empregando, né, ou que aquele período está empregando, está expressando, e aí vai ficar muito mais fácil, né, muito melhor de você encaixar um conectivo dentro ali da sua oração para fazer essa ligação, né, para fazer essa ligação entre as orações dentro desse período e, de repente, dentro dos períodos, dentro, né, do próprio parágrafo, certo? Então, não esqueçam, tá?
Professor, como é que eu vou fazer, né, o uso desses conectivos, dessas conjunções, desses pronomes, né, desses advérbios? Você vai observar a circunstância, observou a circunstância, você vai ver então o que se encaixa melhor ali. Uma conjunção, um pronome, um advérbio, e aí sim você vai dar uma sequência dentro do seu texto, ok? Espero que vocês tenham gostado nessa nossa dica e nós vamos agora para o nosso segundo exemplo do dia a dia. Gente, olha só, no nosso dia a dia, né, ali nas várias situações comunicacionais que nós temos, nós trabalhamos com várias circunstâncias, né, dentro desse ato comunicacional. E dependendo dessa circunstância, nós temos a classificação de alguns, certo? Então, por exemplo, nas orações que nós vamos ver agora. Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural, certo? Então, aí nós temos uma circunstância comunicacional, ok? Destaca para mim, olha só. Primeiramente, né, nós utilizamos então aí esse termo como situação comunicacional, certo? Como circunstância. Na nossa segunda oração, logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Destaca para mim, logo após, certo? Nós temos então na primeira oração, primeiramente, na segunda, logo após. Dois exemplos então de circunstâncias, né? Exemplos aí do nosso dia a dia, da nossa situação comunicacional, ok? Então, nessas orações, nós temos conectivos de prioridade, tá? E conectividade juntos, tá bom? Primeiramente, nós temos ali de prioridade e depois nós temos de continuidade que nós estamos vendo agora nas nossas duas orações, ok? Vamos entender melhor isso no nosso conteúdo número 2, olha só. Eu vou trazer para vocês agora o nosso conteúdo de número 2 para ficar melhor que nós falamos lá no nosso exemplo, tá bom? Então, alguns conectivos, né, para vocês utilizarem aí nas nossas orações. Olha só. Conectivos de prioridade e relevância, né? Esses conectivos, né, de prioridade e relevância, eles são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Lembram lá do primeiramente? Então, primeiramente, ele é um conectivo de prioridade, ou seja, está dando prioridade ali aquela informação que eu estou trazendo, né? Aquela ideia, aquela informação que eu estou trazendo por primeiro, para apresentar, né, ali aquela ideia, aquela informação, ok? Nós temos os conectivos de continuidade e de tempo, que nós vimos lá no nosso segundo exemplo, né? Esses conectivos de continuidade e tempo, eles situam o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias, tá? Então, na sequência ali, né? Na sucessão, eu vou utilizar um conectivo de continuidade para continuar algo, né? Continuar ali a minha ideia, a minha informação. Então, por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos, né? Então, eu utilizo muito em textos narrativos esses conectivos de continuidade e de tempo, né? Que geralmente tem ali períodos mais longos, né? Narrados. Então, sempre vamos utilizar esses conectivos de continuidade, ok? Continuando, nós temos os conectivos de comparação, semelhança ou conformidade, né? Então, quando é que nós vamos utilizar esses conectivos de comparação, semelhança ou conformidade? Para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto, tá? Além disso, eles são usados para apontar ideias de outro texto. Nós chamamos isso de intextualidade. Por exemplo, de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Destaca para mim, então, qual seria o nosso conectivo de comparação, semelhança ou conformidade. De acordo com, tá? Esse é o conectivo de comparação,
de semelhança ou conformidade que eu posso trazer para dentro do meu texto, tá? Mais uma vez, eu vou utilizar, né, esse tipo de conectivo, aí no caso, de acordo com, né, quando eu quiser estabelecer essa relação com a ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente, ou então apontar uma ideia, né, de outro texto. Vejam aí que nesse exemplo, nós temos isso, né? Tem um texto, eu trouxe ali as ideias de Darcy Ribeiro para colocar dentro do meu texto e eu utilizei o conectivo de acordo com, né, para deixar essa ideia bem clara, para dizer então que essa ideia é de Darcy Ribeiro, né? E que ideia é essa? Que o povo brasileiro é muito diverso, ok? Vamos para outro exemplo, né? Para outro tipo de conectivo. Conectivos de adição e continuação. Quando é que nós utilizamos, né, esses conectivos de adição e continuação? Quando, né, na verdade, nós utilizamos para acrescentar algo ao texto que esteja relacionado com o que foi apresentado anteriormente. Por exemplo, Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Além disso, foi coordenadora do Departamento de Artes vinculado à Secretaria de Cultura no município de Belo Horizonte. Temos um período aí, né, com várias orações. Vamos ver então qual seria o conectivo, né, de adição ou continuidade. Além disso, né, então esse conectivo de adição ou continuidade, né, e continuidade, ele vai, qual é a função dele? Acrescentar algo a mais ao texto, né? Eu vou trazer mais uma informação. Então, eu vou adicionar, né? E aí eu preciso que esteja relacionado com o que foi apresentado anteriormente. Nesse texto, nesse exemplo que nós vimos ali, nós estamos falando de uma professora da Universidade de Minas Gerais, Suzana, né? Que ela foi professora na universidade no período da ditadura militar. E aí eu acrescento mais uma informação, que além dela ter sido, olha só, eu já apresentei a informação ali anteriormente, né? Olha, a informação que precisa estar ali bem detalhada anteriormente. Apresentei uma informação. Além dela ter sido professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar, ela foi coordenadora do Departamento de Artes vinculada à Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte. Então, além disso, é um conectivo de adição e continuação, ok? Vamos para a nossa dica, então, de número 2, né? Para que realmente vocês não tenham dúvidas aí na hora de colocar um conectivo, ligar as nossas orações ali, né, dentro dos nossos períodos, ok? Então, alguns conectivos para nós utilizarmos, né? Conectivos de prioridade e relevância. Então, eu posso utilizar ali, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, né? Nós vimos alguns exemplos aí com primeiramente. Então, eu posso utilizar qualquer um desses conectivos para dar a ideia a circunstância, né, de prioridade e de relevância, tá? Ou relevância. Conectivos de continuidade e tempo, quais que eu posso utilizar, professor? Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, né? Eu tenho aí, então, alguns conectivos de continuidade e tempo. Continuando, nós temos os conectivos de comparação, semelhança e conformidade, que eu expliquei para vocês. Vocês podem utilizar igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, de conformidade com, de acordo com, segundo ou conforme. Quero utilizar, então, aí, né, a ideia, a circunstância na minha oração, um conectivo de comparação, semelhança e conformidade. Você pode utilizar qualquer um desses. Conectivos de adição e continuação, você pode, então, utilizar, além disso, de mais, por outro lado, também, e, nem, não só, como também, não apenas e bem como, tá? Então, esses aditivos, esses conectivos de adição e continuação, eu posso, né, utilizar qualquer um desses. Aí nós vimos também exemplos com além disso, ok? Então, são as 4 formas de conectivos que eu trouxe para vocês
nessa dica que vocês podem utilizar aí quando forem escrever os textos de vocês, tá? Essa é a nossa segunda dica, ok? Vamos então chamar o nosso terceiro exemplo do dia a dia. Muito bem, já vimos então aí dos nossos exemplos, né, do dia a dia, os conectivos para eu iniciar ali a nossa introdução, e eu também vou ter conectivos para concluir, né, as nossas frases, as nossas orações, os nossos períodos. Vejam que nós estamos numa sequência, né? Vimos lá exemplos para eu ligar, né, dependendo da circunstância ali, qual conectivo eu vou utilizar. Vimos depois para eu iniciar ali um parágrafo, né? E agora nós vamos ver, né, os exemplos para nós concluirmos o parágrafo, tá? Os nossos conectivos de conclusão, tá bom? Olha só aí, então. Nosso exemplo do dia a dia, conectivos de conclusão ou resumo. Esses conectivos de conclusão ou resumo são muito utilizados na conclusão de um parágrafo, ou mesmo de uma redação, para resumir as ideias que foram apontadas no texto. Olha só o exemplo. Em resumo, podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Destaca para mim, então, aí qual seria esse conectivo. Olha só, o nosso conectivo, em resumo, é um conectivo de conclusão, né? Ou resumo, ou seja, ele vai resumir, né, as ideias que foram ali apontadas durante o texto. E aí eu vou introduzir, né, vou introduzir a minha conclusão com esse conectivo de conclusão ou resumo. Nós vamos entender melhor então no nosso conteúdo 3. Olha só. Nós vimos até agora então aí, né, esses conectivos, como é que a gente faz para ligar ali, dependendo da circunstância. Nós vimos os conectivos ali para introduzir, né, o parágrafo, e nós vamos ver agora nesse conteúdo os nossos conectivos para concluir, então, ali, né, introduzir esse parágrafo de conclusão. Olha só, o primeiro, então, conectivo que a gente pode utilizar é o conclui-se, né? Que aí esse conclui-se, ele é o quê? Ele é sinônimo de depreende-se, de infere-se, né, de percebe-se. Eu posso utilizar aí qualquer uma dessas formas também para eu dar a ideia de conclui-se, né? Então, como exemplo, nós temos aí, ó, conclui-se, então, que o combate à discriminação religiosa é de suma importância para que se assegure um dos direitos mais antigos a todas as pessoas e, por conseguinte, seu bem-estar. Então, estou concluindo ali meu texto, eu vou utilizar, então, qual conectivo? Destaca aí para mim. Conclui-se, né? Que eu posso aí, ó, substituir por um sinônimo. Depreende-se, então, que o combate à discriminação. Infere-se, então, que o combate à discriminação. Ou percebe-se, então, que o combate à discriminação. E você continua, certo? Então, conclui-se é um conectivo, tá bom? De conclusão, que eu posso substituir por qualquer um desses sinônimos que vai ter a mesma ideia, ok? O segundo, então, o segundo conectivo que nós podemos utilizar aí para concluir, né, um parágrafo é desse modo, certo? Então, desse modo é sinônimo de assim sendo, dessa forma, dessa maneira. Eu posso utilizar, então, qualquer um desses aí no lugar de desse modo, ok? Então, olha o nosso exemplo. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados, né? Um trechinho um pouquinho mais longo aí, e nós temos a referência de onde foi retirado esse texto, tá bom? Então, qual seria, né, o nosso conectivo para introduzir esse parágrafo de conclusão? Olha só, desse modo, né? Então, desse modo, nós utilizamos para concluir, né? Introduzir esse parágrafo de conclusão. Lembram lá que nós vimos,
né, para introduzir um parágrafo de introdução, né? Ali eu uso aquele conectivo primeiramente, e nós temos também conectivos para o nosso parágrafo de conclusão. Então, desse modo, eu posso utilizar, né, trocar aí por sinônimos como assim sendo. Né? Assim sendo é imperiosa uma ação do MEC. Dessa forma, é imperiosa uma ação do MEC, né? Ou dessa maneira, imperiosa uma ação do MEC, tá bom? Posso utilizar aí, ok? Vamos então para o próximo exemplo. A nossa terceira forma, então, de concluir, né, um parágrafo aí, né, de introduzir, na verdade, um parágrafo de conclusão, é usando o conectivo dessa forma, que é sinônimo de à vista disso, então e por isso, certo? Então, o exemplo que nós temos aí, olha só. Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade e estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula, tá? Nós temos também a referência de onde foi retirado esse texto. Então, qual seria aí o conectivo para introduzir esse parágrafo de conclusão? Dessa forma, né? Muito bem. Dessa forma, então, está destacado aí para vocês, é o conectivo para eu introduzir esse parágrafo de conclusão, que eu posso substituir pelo quê, professor? À vista disso, então e por isso, tá? Olha só, se eu colocasse por isso ali, será que mudaria o sentido? Ó, por isso é necessário que, então é necessário que, à vista disso é necessário que. Não muda o sentido, são aí sinônimos, então, desse conectivo dessa forma, ok? Então, nós vimos aí, né, três formas, né, como conteúdo, 3 formas de vocês utilizarem os conectivos para introduzir esses parágrafos de conclusão. Então, a nossa dica, né, para esse exemplo do dia a dia é mostrar a vocês os nossos conectivos utilizados para a conclusão, para que vocês não errem mais. Quais conectivos eu posso utilizar para introduzir um parágrafo de conclusão, professor? Olha só, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo e nesse sentido, tá? Então, qualquer um desses conectivos eu posso utilizar para, então, eu introduzir esse parágrafo de conclusão, certo? Então, não errem mais quando vocês estiverem fazendo lá a conclusão da redação de vocês, né, do texto dissertativo de vocês no Enem. Não errem mais os conectivos, pode utilizar qualquer um desses conectivos que nós trouxemos para vocês aqui, que vai ser nota 1000, certamente, ok? Vamos então agora às nossas considerações finais. Muito obrigado você que ficou até agora aqui comigo acompanhando as nossas dicas, ok? Então já te peço, tira aquela selfie com o prof, da onde você estiver assistindo aí, televisão, né, do seu computador, do seu notebook, pega o celular e faz a foto com o prof. Registro feito, não deixe então de nos seguir nas nossas redes sociais, o nosso Centro de Mídias, @centrodemídias_AM, ok? Se for postar aí as nossas fotos, ou então, né, qualquer foto do nosso projeto, coloca lá a hashtag Projeto Conquistar Seducan, ok? A gente vai ficando por aqui e volta no nosso próximo episódio.